E hoje, né? Hoje é o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, e a gente fala sobre esse assunto hoje com o ambientalista, também especialista em planejamento urbano e ambiental, Gerson Neto, que daqui a pouco está aqui conosco. Antes, eu quero te dar um recado, né? Esse tema relacionado ao meio ambiente, ele está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a Agenda 2030 da ONU, esse o ODS 6. Aqui conosco, a Sagres, ela apoia, né? A gente apoia a Agenda 2030 da ONU. E hoje, o Dia Mundial da Água, nosso primeiro assunto aqui no Sagres, em Tom Maior, você vai conferir que uma parte da população não tem acesso fácil ou nenhum meio para ter a água potável em casa. E é sobre este assunto que a gente conversa a partir de agora com o ambientalista Gerson Neto, nosso parceiro aqui no Sistema Sagres. Gerson, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior. Oi, boa tarde, Jordana, boa tarde a todos os amigos, as nossas amigas ouvintes e espectadores do nosso Sistema Sagres de Comunicação. É com muito prazer que volto aqui para bater um papo novamente com vocês, falar um pouco sobre esse assunto importante, pungente e tão difícil, porque hoje em dia o tema da pandemia parece que toma conta de tudo, né? Até as questões ambientais parece que a gente está deixando para debater um pouco mais na frente, porque, é claro, vidas sendo perdidas cotidianamente, se você vê a pandemia chegar cada dia mais perto, né, do teu ciclo de amizades, da tua família, mas a gente tem que manter, é claro, o meio ambiente no horizonte e manter a esperança, né, porque a gente vai precisar reconstruir muita coisa depois que isso tudo passar. Né, Gerson? E quando a gente fala também sobre que muita gente, né, não tem acesso à água potável, a gente acaba pensando assim, nossa, mas como que é possível, né? Só que mais de 2 bilhões de pessoas do mundo não têm acesso à água potável, né? Então, a situação é muito diferente, né, de país para país, e dentro do Brasil mesmo. A gente tem a impressão que no Brasil a vida é muito parecida com o nosso quintal. Goiânia tem uma situação muito privilegiada em relação ao acesso à água tratada. Ainda assim, tem muitas pessoas que moram na rua ou que moram em locais de ocupação não regularizada ainda, que não têm acesso a essa água tratada, potável, segura. Por exemplo, quem se abastece com cisternas, que é uma realidade que às vezes a gente não tem nem tanta noção que tanta gente possa se abastecer ainda com cisterna na cidade como Goiânia, mas eu não tenho nem números disso, mas eu sei de gente que se abastece. Essa água da cisterna não é considerada também água potável, porque ela sofre muita exposição a poluentes que podem infiltrar no solo e chegar a esses lençóis freáticos mais superficiais, que é onde a cisterna alcança. Então, todas essas coisas, além disso, em outras regiões mais pobres, no caso do estado de Goiás, que muitas das cidades, acho que possivelmente a maioria, não tem rede coletora de esgoto, as casas, elas armazenam seus esgotos em fossas, e essas fossas não têm tratamento de isolamento para impedir que esse esgoto infiltre no solo, e eles acabam também indo para o lençol freático. E esse lençol freático, muitas pessoas furam cisternas e vão se abastecer da água que o vizinho está, ou ele mesmo às vezes, está em contato com a fossa, né? Então é uma situação invisível, porque fica embaixo da terra, fica dentro da casa das pessoas, mas que, claro, ela é vetor de doença, é vetor de problemas de saúde, e no mundo inteiro, em alguns países, isso é uma preocupação ainda maior, a situação é ainda mais crítica, né? E também estados do Brasil, onde já tem uma dificuldade de acesso à água, principalmente na zona rural, em alguns lugares onde não existe rede de água, e o acesso à água, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir encontrar água até para beber, para cozinhar. Nós estamos conversando com o ambientalista Gerson Neto, que também é especialista em planejamento urbano e ambiental. Gerson, e assim, você citou, né, a questão da pandemia, que tem atingido várias áreas, inclusive a questão ambiental, né, como citado por você.
Mas como que a gente pode relacionar, né? Aliás, a relação entre a pandemia e esse acompanhamento, né, desses locais que não têm água potável? A pandemia afetou de alguma forma, né, esse acompanhamento, talvez até essa melhora, né, na situação? No caso do Brasil, a gente tem, Jordana, uma diferença de um empobrecimento da população nesse período, que já vem de alguns anos atrás, né? As pessoas estão ficando mais pobres, estão perdendo a segurança de ter moradias, casa própria, de ter onde morar, com segurança habitacional. E essas coisas, é claro, elas vão depois aumentando o impacto sobre o acesso a esses serviços essenciais, não só água, como gás, alimentos, essas coisas. Agora, aqui no Cerrado, falando da nossa situação, em termos de questão de água, a gente vive períodos cíclicos aqui, onde tem anos que faltam mais água, tem anos que faltam menos, não é? Mas a gente está muito presente já, que a cada ano, em média, à medida que o tempo vai passando, está diminuindo a quantidade de água que verte das nascentes. E a gente já vê situações críticas em Brasília, por exemplo, em Anápolis. São cidades que são topo de bacias hidrográficas, são cidades que estão onde nascem os rios e onde não existe nenhum rio muito grande, porque todos os rios têm nascentes ali, elas são em regiões muito altas. Então, por exemplo, Anápolis, você tem ali nascendo as nascentes do João Leite, que descem aqui para o Meia Ponte, que vem aqui para Goiânia, e você tem as nascentes que nascem para a bacia do rio Corumbá. Né? Depois esses dois vão se unificar lá no Paranaíba, mas ela é topo de nascentes. A mesma coisa Brasília. Brasília tem um parque lá que chama parque, não é nem parque, é uma estação ecológica, chama Águas Emendadas. O mesmo brejo, a mesma poça d'água, saem filetes de água, um para a bacia do rio São Francisco, outro para a bacia do rio Tocantins e outro para a bacia do rio Paranaíba, do rio Paraná. Então, as três grandes bacias do Brasil nascem no mesmo local, no mesmo ponto geográfico. Isso quer dizer, é muito alto em relação às bacias hidrográficas e não existe, como é muito alto, não existem grandes rios que escorrem por ali. Todos os rios nascem por ali. Então, não é possível, você tem dificuldade de encontrar água em grande quantidade e isso coloca essas regiões em uma situação mais vulnerável. Mesma coisa para Goiás Velho, né, na cidade de Goiás. Também topo de bacias hidrográficas, está em cima da Serra Dourada. E ali o rio principal deles, que é o Rio Vermelho, nasce bem ali pertinho e é o rio de onde eles tiram água para beber e essas coisas todas. Então, essa situação, nesses locais, a situação é sempre mais vulnerável em termos de acesso à água, porque à medida que os lençóis freáticos vão se rebaixando, porque a chuva está infiltrando menos no solo, diminuindo a recarga dessa água subterrânea, à medida que esses níveis subterrâneos vão diminuindo, essas regiões altas elas diminuem mais rapidamente. É como se fosse uma panela, né, cheia de água. Os primeiros níveis da panela, os mais altos, são os primeiros a secarem à medida que o nível de água vai reduzindo. Então, assim a gente vive uma situação que começa a ter insegurança hídrica, primeiro nessas cidades mais altas. Goiânia também já tem alguma insegurança hídrica. 2017 foi um ano muito preocupante. Nós tivemos, na verdade, a Saneago só não decretou um racionamento em Goiânia por medo político, porque havia todas as condições preenchidas. Ela chegou a fazer um racionamento informal, muitos bairros faltaram água, criou um tipo de rodízios não declarado, e isso tudo coloca a gente numa situação que, sim, a gente corre o risco de sofrer com falta d'água no futuro por problema nas condições ambientais de acesso à água já aqui em Goiânia. E Gerson, quais que são os fatores, né, que podem levar, que fazem com que seja possível essa falta de água no futuro? Seria a ação do homem? Seria falta de gestão? E quais que são esses fatores? Os principais fatores, Jordana, desmatamento. Desmatamento tanto aqui na nossa região,
quanto na Amazônia. A umidade que chega, que irriga todo o nosso continente sul-americano e se transforma o único continente do mundo onde na linha dos trópicos não existem desertos, né? Lá nos Estados Unidos tem lá o deserto lá da Califórnia, na Europa tem o deserto da Espanha, tem o Saara. Na mesma linha, aqui no Brasil tudo é irrigado, é tudo verde. Tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado, por causa da umidade que a Amazônia influencia, a influência que a umidade da Amazônia influencia sobre essa região. Se a Amazônia deixar de fornecer essa umidade, nossa região tende fortemente a voltar a ser um deserto, como era nos períodos Cretáceo, antes do movimento das placas tectônicas terem feito subir a Cordilheira dos Andes. Então, esses já são fenômenos estudados. A Cordilheira dos Andes subiu, e isso aumentou a umidade na Amazônia, criou ali tipo uma panela de pressão, a umidade cresceu. Essa umidade é tanta que ela se espalha pelo continente. Se a umidade ali diminuir, principalmente por causa do desmatamento, e já está sendo notada a diminuição da umidade na Amazônia, isso vai influenciar no regime de chuvas em todo o continente, prometendo a volta do deserto que existia aqui. A gente chamou esse deserto de Botucatu, porque ele se centra na região de Botucatu. Mas hoje ele é uma grande extensão de areia que hoje se encontra no subterrâneo, e hoje a gente dá o nome de Aquífero Guarani, exatamente porque a areia subterrânea tem essa propriedade de manter a água, de acumular água e manter ela ali guardada, e formam os aquíferos por causa dessas grandes faixas de extensão de areia embaixo no subsolo. Então, assim, essas coisas todas, ou seja, o desmatamento na Amazônia pode fazer com que aumente nosso problema de falta de água aqui em Goiás, e o deserto de Botucatu começava aqui na faixa de Goiânia e terminava na faixa de Buenos Aires, para você ver o tamanho. São Paulo inteiro dentro dele. Então, desmatamento da Amazônia e o desmatamento aqui também no Cerrado, porque esse desmatamento aumenta. Quando você desmata, a água some do local. As árvores funcionam como chamariz dessa umidade. Elas estimulam as precipitações de chuva. Não só as árvores, como os prédios também, né? Então, esses obstáculos altos, eles chamam chuva. Não é à toa que você vê em Goiânia essas grandes precipitações de água, esses grandes temporais que saem arrastando tudo, né? Também por causa desses obstáculos físicos que estimulam, e também poeira, né, que se gera muito dentro da cidade, que estimulam a formação das gotículas unidas pelo vapor de água que está no ar, e a precipitação da chuva vem mais forte nessa região. Você falando sobre chuva, sobre solo, né? E aí isso me lembrou um pouco a questão daqui de Goiânia mesmo, da impermeabilidade do solo, né? Porque sempre que tem muitas chuvas, a gente viveu isso no final de fevereiro, início de março, né? Alguns dias ainda tem chuvas fortes, aí tem a chuva, a água, né? Ela não tem para onde ir, né, Gerson? Isso atrapalha bastante, não só transitar pela cidade, mas também na questão ambiental, né? Então, Juliana, você viu até que o pessoal que está fazendo aquela obra nova do viaduto da Marginal Botafogo com a 136 teve que fazer uma intervenção emergencial lá por causa de uma surpresa deles na velocidade da água que chegava no Rio Botafogo no Ribeirão Botafogo, nessas últimas chuvas. Quando eles prolongaram a marginal, mais um trecho, destruindo mais um trecho de mata ciliar do córrego Botafogo até a segunda radial, eles aumentaram a velocidade ainda mais dessas águas, porque essas águas elas têm para onde ir? Elas vão para as partes baixas, vão para os fundos de vale e vão somar nos córregos que existem, que é a rede de drenagem natural da água. Então, essa água, quando você tira a mata ciliar e você põe uma avenida no lugar, desmata, tira aquelas árvores, você acelera a chegada dessa água na calha do córrego, você diminui a infiltração, você transforma aquilo num tobogã.
E essa água corre como enxurrada e sai destruindo as coisas que tem, porque ela anda mais rápido, imagina. Com as chuvas que já estão exageradas, ainda você fazendo esse tipo de obra, que não deveria ser feita mais, isso não está sendo feito em lugar nenhum do mundo, só em países muito atrasados, em governos muito atrasados, fazem esse tipo de obra, ela sai destruindo. E aí você tem que depois, gastando mais dinheiro público, fazer obras para corrigir, fazer obras para criar improvisos, e ano sim, ano não, tendo que fazer depois obras para consertar os estragos, porque é impossível você manter uma estrutura dessa numa situação tão precária e tão instável como uma marginal. É impossível você manter essa estrutura funcionando sem se destruir rapidamente, sem se degradar de uma forma muito rápida. Gerson, nós estamos conversando com o ambientalista Gerson Neto, que também é especialista em planejamento urbano e ambiental. E, Gerson, o que o poder público poderia fazer para melhorar essa situação? Então, Jordana, olha, a gente tem a situação nas cidades muito críticas, né? A prefeitura até tem feito algumas coisas interessantes, os jardins de chuva, por exemplo, que fizeram alguns, eu acho que precisa ser ampliado, isso precisa ser encarado. Olhar o meio ambiente da cidade, tem que ser feito assim, olha, a cidade, ela ocupa um espaço de meio ambiente e ela deve caminhar junto com esse meio ambiente, não tratar esse meio ambiente como um inimigo que ela precisa controlar, como se fosse um cavalo indomado, ou uma fera que está pronta para atacá-la. Então, a gente precisa olhar para a cidade, olhar para o nosso território como uma região ambiental que precisa ter respeitado o seu espaço e a sua vida, né? Então, eu acho que a gente precisa aumentar muito a arborização da cidade. As árvores, além de diminuir a velocidade de precipitação da chuva, porque elas param, boa parte da água para nas folhas e diminui a velocidade da precipitação. Ela também aumenta a infiltração da água que consegue chegar ao solo, aumentar a capacidade de infiltração, também exigindo, né, que os lotes não impermeabilizem todo o seu terreno, e trabalhar as políticas públicas. Reflorestar sempre, cada vez mais, porque as florestas são o nosso espaço de amortização dessas mudanças climáticas, desse aquecimento do clima, essas coisas todas. Para a água, você já sabe, né? Todo mundo fala. Quem planta árvore, escolhe água. Então, quanto mais árvores a gente plantar, melhor. E nesse período de chuva mesmo, Jordano, esse tema da água está ligado muito ao tema das árvores. A gente fala muito mal das árvores, né? A imprensa, principalmente, parte da imprensa, ataca as árvores como se fossem inimigos, porque elas caem, às vezes, quando chove muito forte. E aí, muitas pessoas saem derrubando as árvores como se elas fossem uma ameaça. E elas não são uma ameaça, elas são a nossa salvação. É claro que elas precisam do manejo, tem hora que precisa retirar porque elas estão doentes ou porque elas estão em alguma situação precária, mas a gente não pode abrir mão das árvores como nosso escudo de proteção ambiental contra todas essas ameaças, não só a água destrutiva, as chuvas torrenciais, mas também as mudanças climáticas, o aquecimento, porque daqui a pouco a gente vai estar aqui falando de calor, e você sabe como esse tempo seco está ficando cada vez pior, ano a ano, aqui na nossa cidade de Goiânia, no mundo inteiro. E Gerson, para a gente encerrar, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, né, para auxiliar a evitar, diminuir esse calor, para aumentar a nossa situação, né? Para melhorar mesmo. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Porque é muito fácil a gente falar assim, o poder público tem que fazer isso, o poder público tem que fazer aquilo, mas como população, o que a gente pode fazer? Então, na verdade, eu não acho nem fácil falar que o poder público tem que fazer, é difícil, porque é a parte mais difícil. Ele fazer alguma coisa, a gente criar pressão para que o poder público faça, ou então que o poder público se convença de que as pessoas realmente querem isso, né? Porque pode ter a maioria que ainda não se convenceu disso, né? E essa pode ser uma das razões porque ainda não estamos fazendo, ainda estamos preferindo construir viadutos, destruir
matas ciliares para construir avenidas. Mas o que as pessoas podem fazer é muito pouco. O que eu posso fazer de escovar dente, fechar a torneira, é importante, é claro. São regras, inclusive, de civilidade. Mas isso não vai mudar a nossa situação, apesar de ser importante fazer, mesmo como regras de educação e como regras de convivência, não só com a natureza, como sociedade. É importante que todo mundo, sim, faça a sua parte, não lava a calçada, essas coisas, né? Mas que a gente tenha clareza de que a maior parte da água utilizada que sai dos rios não é para abastecimento humano nas cidades, é para irrigações em grandes plantações. Né? A gente precisa tomar consciência de como funciona o sistema, de como a água é usada, da importância da gente não poluir mais ainda os córregos, os fluxos d'água, os rios. Não é? A gente ainda tem um rio Meia Ponte que sai de Goiânia imprestável para cidades que estão abaixo, a jusante do rio. Então, a Senador Canedo tem um problema sério de abastecimento de água. Ele não pode tirar a água do rio Meia Ponte, que passa dentro dos seus limites, porque Goiânia entrega para a Senador Canedo uma água que é impossível dele tratar. Então, assim, é claro, a gente tem como regra de civilidade que fazer a nossa parte. Todo mundo sabe o que deve fazer, evitar desperdício de água e ter o mínimo de civilidade, né, no trato com os recursos naturais tão essenciais. Mas a gente tem, sim, que cobrar as responsabilidades dos governantes, porque está na mão deles essas coisas grandes, como deixar de poluir, como controlar o uso ilegal de água bombeada para irrigação, essas coisas, e manter a vazão natural, a vazão ecológica, para que a vida dos rios não se perca por excesso de retirada de água para uso humano, seja para irrigação em grandes plantações, como o de cana, que a gente vê, por exemplo, no Rio das Almas, né, Rio Uru, onde eles retiram água até acabar com a vazão total do rio, eles acabam, não sobra nem água para os peixes. Então, a gente tem que cobrar, sim, que os governos e as empresas ajam, porque a maior parte da responsabilidade está realmente nas mãos deles. Agora, isso aí é uma transformação profunda que a gente precisa fazer na sociedade e que ela vai ditar o nosso futuro para as próximas décadas. Não é? A gente espera que a gente chegue lá ainda com possibilidades de recuperação e de manutenção dessa vida que dela também depende a nossa, né? A vida dos rios, a continuação da fruição com volume insustentável de água nos rios, e que a gente usa esse Dia Mundial da Água. Ele começou a ser marcado pela ONU em 1993, é recente, para você ver como essa questão da água, a questão do meio ambiente, demorou um pouco para entrar dentro da vida das pessoas de forma cotidiana. 93, logo depois da Eco 92. Então, começou o Dia Mundial da Água como um dia de reflexão, não é nem uma festa, é um dia para a gente pensar, olha, isso é um recurso natural que é de todos, ele é finito e ele está sendo apropriado por uma minoria que usa ela de forma insustentável, afetando o direito de todos. Tá certo, Gerson. Muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior, né? Agradeço muito a sua colaboração conosco aqui, discutindo esse assunto que é tão importante. Um grande abraço para você e o espaço está sempre aberto. Obrigado, Jordana. Obrigado a todos os amigos e as amigas, ouvintes e espectadores do Sistema Sagres de Rádio e TV. É uma grande alegria sempre falar com vocês. Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Esse é o Gerson Neto, ele que é ambientalista, também especialista em planejamento urbano e ambiental, aqui conosco na primeira hora do Sagres em Tom Maior. E essa entrevista na íntegra vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, o youtube.com/sagrestv, e também no nosso site, é o sagresonline.com.br.